Sejam bem-vindos ao Futuros Doutores Cast, um podcast sobre performance mental na medicina e carreira médica, onde nós vamos entrevistar médicos que já são bem-sucedidos em suas especialidades, pois eu acredito que eles têm muito conhecimento a nos passar sobre a carreira médica, pois eles já passaram pelo vestibular, já passaram pela faculdade de medicina, já passaram pela residência e hoje já estão no mercado de trabalho. Então, o nosso grande objetivo com esse podcast é mostrar a realidade da faculdade de medicina. Então, se você não tem um médico na sua família, se você não tem um acesso a algum médico, você quer saber sobre a faculdade de medicina, esse podcast ele foi feito para você. Lembrando que você pode consumir esse podcast no formato entrevista na plataforma YouTube. E apenas no formato áudio você pode consumir ele na plataforma Spotify. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês comentem nos podcasts, para vocês deixar o feedback de vocês, porque assim é uma forma de eu retribuir aos médicos que vieram conversar comigo. Então veja bem, o médico ele tem uma rotina muito extenuante. Ele trabalha muito e ele vai reservar um tempo da rotina dele para que ele venha aqui conversar comigo. Então isso é uma forma de nós dar um feedback para os médicos, tá? E mostrar que esse é um projeto sério. Então qualquer aprendizado que você teve, eu quero que você comente ele para que eu saiba que esse projeto está ajudando vocês. Esse podcast, pessoal, ele é um podcast feito de coração, sabe? Não tem equipamento profissional, ele é feito realmente para ajudar vocês, tá? Então espero do fundo do meu coração que esse podcast possa trazer vários ensinamentos para vocês sobre a faculdade de medicina. Então, agora vocês vão ficar aí com a entrevista do Dr. Vitor Azini. Sejam bem-vindos ao podcast Futuros Doutores. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa ilustre que inclusive foi uma das minhas motivações para criar esse podcast para vocês, o Dr. Vitor Azini. Hoje no podcast nós vamos explorar um pouquinho mais sobre a medicina num contexto de carreira médica, como é que ele lidou com a faculdade de medicina dele, como é que ele lidou com o pós-faculdade, o mercado de trabalho, quais foram as técnicas de estudo dele, como que é a visão dele com a medicina mais integrativa, né, Vitor? E também esse contexto de performance mental no tópicos, né, medicamentos, suplementos que aumentam a inteligência, será que aumenta a inteligência, será que não? Quais são os hacks que ele utiliza para aumentar a performance dele no dia a dia, quais são os hábitos, comportamentos do Vitor. Então fique até o final desse podcast que eu tenho certeza que você vai extrair vários ensinamentos aqui do Dr. Vitor. Dr. Vitor, primeira coisa que eu gostaria de... primeira coisa, então se apresenta aí para o pessoal que não te conhece. Obrigado pela presença, é sempre bom contar com estudantes de medicina super dedicados, assim, tem todo o meu apoio, e porque esse tipo de conteúdo você não encontra em qualquer lugar, né? A gente passa a faculdade inteira meio perdido, vendo só aqueles professores que estão... Eu estudei em escola pública cansados e desanimados e fica meio desanimado com a profissão, né? Então é bom você ter uma referência jovem que está disposta a explorar diversas especialidades médicas. Isso aí. Essa é a intenção do podcast, né, Vitor? Guiar essas pessoas que não têm uma percepção real do que é a medicina, né? Como é que é realmente a faculdade de medicina, como que é o pós-faculdade de medicina. Por exemplo, na minha família não tem nenhum médico. Então eu tive muita dificuldade para saber como é que ia ser a faculdade de medicina, como é que ia ser o pós-faculdade de medicina. Então eu fui procurar pessoas que já eram médicos formados e extrair a visão deles, a experiência deles, né? Então isso foi um dos motivos para criar esse podcast. Primeira coisa que eu gostaria que tu comentasse, qual foi a faculdade que tu fez de medicina e o que motivou você a escolher medicina? Fiz faculdade na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e o que motivou foi família de médico. Meu pai era médico, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, e eu já estava nas mesas de jantar ouvindo eles de casos clínicos e achava interessante. E no final eu queria uma profissão que me desse estabilidade financeira e que fosse legal, enfim. E como estava na família de médico, eu achava legal, fiz, não foi nenhuma paixão, nada me
me tirou o sono. Eu fiz porque estava no meio e achava que era o caminho normal. Não era nada de romântico, não. Tá, nada de romântico. Não tinha aquela visão romântica da medicina? Zero. Tu via o real mesmo da medicina com teu pai? Ali, tudo mais? Eu já sabia mais ou menos como é que era e eu achava bacana. Ele tinha uma boa condição financeira, eu falei, vou fazer isso aí. Uhum. Então, Vitor, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Como é que foi o teu ensino médio? Como é que você, qual que era, que tipo de aluno que tu era? E tu teve que fazer cursinho ou tu passou direto? Como é que foi esse antes da medicina, antes de entrar na faculdade? Eu sempre estudei escola pública, colégio público, e eu era um bom aluno, sempre fui um bom aluno. Uhum. Eu era o tipo de aluno que ficava no fundão, bagunçava, mas batia 2 dias antes da prova, ficava desesperado. Aí queria ser o melhor da turma. Sempre quis ser o melhor da turma, mas eu queria fazer a bagunça. Sim. E durante o colégio foi isso aí. Depois, no último ano do colégio, eu optei por não fazer cursinho, mas eu mudei de escola, porque minha escola era mais... Pública, era uma escola pública? Não era muito preparatória, pública, não era preparatória. Então, no 3º ano eu saí do colégio e fui para um outro colégio que era mais preparatório. E aí foi bem legal e isso eu acho que foi determinante também. E aí nesse último ano, tu pegou? Estudava todo dia, assim, não deixava passar um dia sem estudar pelo menos umas 4, 5 horas todo dia. Uhum. Eu contava no cronômetro. Ia no banheiro, pausava. Não, eu usava o relógio mesmo. Ia no banheiro, pausava o relógio, sentava de novo na cadeira, corria o relógio de novo. Aí se eu não desse 4 horas, um dia não terminava. Uhum. Pelo menos 4 horas. 4 horas líquidas, então? Líquidas, Tá, perfeito. Vitor, então tu sai da faculdade, tu sai do ensino médio e já passa direto na faculdade de medicina, na UERJ. Sim. Na estadual do Rio de Janeiro, então. Tá, beleza. Tu tinha alguma técnica? Tu estudava por livros? Tu fazia algum resumo? Como que era o teu hábito de estudo antes da medicina? Para fazer pro vestibular, eu lia mais ou menos a matéria e fazia questão. O que foi determinante para eu passar foi questão. Fazia muita questão e não necessariamente as questões que eu tinha acabado de estudar. Você acabava achando que estava sabendo tudo, porque você acabou de estudar aquele tema. Fazia questões antigas. E aí, o fato de você não lembrar daquela resposta e ter que voltar, essa insatisfação, eu errei, o que houve, ter que voltar, procurar o livro, onde que estava essa matéria, isso que fazia sedimentar a matéria. Tanto é que nos últimos 3 dias, 5 dias antes das provas, eu estava tranquilo. Tinha feito minha parte e eu era muito ansioso. Então, o que me deixava mais tranquilo era saber que eu estava estudando muito. E estudava muito por questão. Questão. Não ler. Prática. Porque você lê, você acaba criando uma falsa noção de que você está sabendo as coisas. Porque você acabou de ler, acabou de ver aquela matéria. Aí você lê aquilo ali, você está sabendo. Aí você passa rápido, já sei. Você fazer questão de coisas que você não viu hoje ou ontem, na semana passada, você acaba sedimentando o conteúdo. Então, essa intermitência de saber, não saber, fazer questão, errar, não saber, voltar, isso que faz você sedimentar o conteúdo. Perfeito. Então a parte prática, fazer questão sozinho ali no teu quarto, né, no teu ambiente de estudo, tu fazia muita questão. Perfeito. Então veja o que interessante aqui, pessoal. O Vitor, ele estudava em casa, sozinho, muita questão, parte prática, né? Porque eu vejo que muitas vezes, hoje nós temos um sistema educacional retrógrado, né? Sim. Eu vi uma imagem no meu Instagram que tinha lá a tecnologia, o telefone em 1970 e a tecnologia hoje. E a escola em 1970 e a escola hoje. Igual, não mudou nada, né? Então a gente precisa de métodos, tecnologias de aprendizagem onde otimiza o nosso cérebro, né? Certo. Porque assim, ó, Vitor, se eu botar um eletroencefalograma na calota craniana do professor, o cérebro dele é o que mais está sendo ativado. E o do aluno é o que está menos sendo ativado, que está escutando, né? Não está sendo estimulado tanto assim. Sim. Então eu prego muito nos conteúdos que eu produzo aqui dessa questão do aluno ser ativo. Não ser um aluno passivo, ele ser ativo, ele buscar o conhecimento, e no teu caso foi através de questão. Então olha que interessante aqui esse comportamento teu, tá? Então, Vitor, passamos aí essa parte da preparação até a faculdade de medicina. Conta um pouquinho para nós como é que foi tu entrar na medicina. Tu chegou na medicina, anatomia, fisiologia, bioquímica, histologia, como é que tu lidou com isso? Como eu fiz não necessariamente foi a maneira correta. Eu sempre fui, quando eu passei na faculdade de medicina, onde eu queria passar, que era onde meu pai era professor, eu relaxei, e aí eu queria fazer festa. Fiquei os 4 primeiros anos da faculdade fazendo festa. E aí, prova final, empurrava com a barriga as coisas. Só as poucas coisas que eu gostava era anatomia, bioquímica, mas o resto empurrava com a barriga. Aí depois começou a parte clínica, a parte de ver o paciente no hospital, que a água bateu na bunda. Uhum. Comecei a perceber, opa, eu não estou sabendo nada. E o paciente está na minha frente aqui. Se eu não estudar, o cara, eu não vou conseguir ajudar ele. O cara está ferrado. E aí eu comecei a estudar muito. Né? No 5º ano eu comecei a estudar muito coisas passadas, né? O que não é o ideal. O ideal é você estar sempre em dia com a matéria. Porque
o que eu aprendi depois do 5º ano foi que nosso cérebro precisa ser regado. Você não vai regar uma planta, você não vai botar toda aquela água da semana de uma vez só. Você vai acabar afogando a planta. Tem que botar um pouquinho de água todos os dias. E o cérebro é a mesma coisa. Você não pode estudar tudo de uma vez. Num domingo, estudar 10 horas. Não funciona assim. Tem que estudar um pouquinho todo dia. E aí você acaba revendo. Aí comecei, a partir do 6º ano, comecei a estudar para residência, que é quando eu mais estudei. Primeira hora do dia, eu revia o que eu estudei na semana. Se for segunda-feira, não revia nada. Porque a semana começou segunda-feira. Se for terça-feira, eu revia o que eu estudei na segunda-feira. Se for sexta-feira, eu revia o que eu estudei na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí, primeira hora, às 3 horas seguintes, conteúdo novo. E na última hora, revia o que eu estudei naquele dia. Quando eu chegava na sexta-feira, eu tinha revisto o que eu vi na segunda-feira 4 vezes. Sendo que o que eu estudei na segunda-feira, eu também revi no final do dia. Então, você tem que regar aos poucos e não é muita quantidade. Se você botar na calculadora, é 1 hora revisão, 3 horas de estudo e mais 1 hora de revisão do dia. Então é uma coisa mais... E como é que é a revisão? Não é você simplesmente pegar o livro e ler, opa, já olhei. Não, é fechar o livro e tentar explicar para alguém. Eu lembro do Érico Rocha, que faz Fórmula Lançamento, você tem que fazer o conteúdo como se você estivesse explicando para a mãe do Romário. Por que mãe do Romário? Porque o Romário vem de origem humilde. Imagina a mãe dele. Então você tem que explicar um conteúdo para a mãe do Romário. Então você tem que explicar aquele conteúdo que você acabou de aprender de forma simples, que você consiga entender e alguém que está te ouvindo consiga entender. É isso. E, Vitor, muito bacana que tu pautou esse contexto da revisão de manhã. Eu também, quando eu acordava na minha preparação para realizar a prova do Enem, eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu fazia, né, após o meu ritual matinal ali, era fazer a revisão do que eu havia estudado no dia anterior, mesma sequência que tu acabou de exemplificar. E isso me ajudava muito, acho que esse foi um dos grandes diferenciais, né? Bater nessa tecla da frequência, que tu vê o conteúdo e essa questão da revisão. Tu tinha um porquê de fazer de manhã? Tem toda essa questão hoje de algumas pesquisas mostrando aí que de manhã tu tem um ambiente mais cerebral, ondas cerebrais mais propícias para a aprendizagem. Tinha algum porquê de tu fazer de manhã? O que era o teu motivo de fazer de manhã, na primeira hora da manhã? Eu não fazia isso de manhã, não. Eu fazia isso à tarde, mas era a forma ruim, errada. Depois eu fui aprender que a melhor forma de você estudar era de manhã. De manhã, estudando para residência, eu dormia tarde e acordava tarde. Eu estava muito cansado. Então, começava a estudar ali 11 da manhã, 10 da manhã, então não era muito cedo, né? E eu só fui aprender realmente a estudar agora, depois que eu me formei, depois que terminei a residência. Então, mas atualmente eu estudo de manhã. Hoje eu trabalho praticamente só à tarde. Quando eu trabalho com um consultório à tarde. Então, de manhã eu reservo o meu dia para estudar. Para estudar. E de manhã é o melhor horário, na tua opinião? Eu prefiro, porque ninguém tá mandando mensagem, eu procuro não olhar o celular, procuro não gastar minha energia com coisas pouco importantes. A urgência dos outros não é a minha energia que eu vou gastar. A maior energia que eu vou gastar é comigo. Então, eu procuro fazer pelo menos 2 blocos de 60 a 90 minutos por dia. São 2 blocos. Então, 60 minutos. Tu bota o tempinho ali para... Eu uso o Pomodoro, ininterrupto. Acordei de manhã, tomo minha água, se eu tomar café, eu tomo café e vou pro quarto estudar. Idealmente, né? Não todos os dias. 60 minutos eu faço isso, depois dou uma descansada, faço umas flexões, ando um pouquinho, depois de novo, depois acabou o dia. Isso foi um dia normal. Se for um dia que tem que estudar mais, aí eu vou, à medida que as coisas foram acontecendo, eu vou ter que resolver as coisas. Mas a prioridade sou eu. Tá, perfeito. Então, veja que interessante. Tu acorda de manhã e tu coloca esse horário de estudar de manhã para você otimizar mais a tua aprendizagem, porque não tem ruídos externos, não tem notificações e tu tem mais energia mental, né? Tua glicose está lá em cima, né? Tu acorda de manhã, né? Tu estuda em jejum ou tu faz algum café? Como é que funciona? Em jejum. Jejum? O jejum geralmente é só com água mesmo, sal, um pouquinho de sal. Quando eu tomo café também, às vezes eu tomo café. Mas geralmente eu tomo café depois. Meu primeiro café que eu tomei agora são 11 horas. Não comeu nada? Não mexeu com a glicose? Não, já sofri hoje. Mas o que eu ia falar... tem um cara que é um pesquisador, que é o Matthew Walker. Conhece ele? PhD, ele é especialista em sono. Ele era coach de sono do Roger Federer. Ele fala que quando você dorme, você pega uma esponja molhada e aperta ela, você seca ela. Então, para você absorver um novo conteúdo, você tem que apertar aquela esponja molhada. Quando você aperta ela, é como você está dormindo. Dá para você resolver um monte de problema e depois sentar e estudar. Você não vai conseguir aprender nada.
Você tem que pelo menos zerar o seu cérebro. Para você zerar, tem que dar uma cochilada ou, idealmente, dormir de manhã e estudar de manhã. Ou se você for estudar à tarde, dá uma cochiladinha à tarde, que é o Power Nap. Gosto muito. Minha mulher não gosta muito, mas eu gosto muito. Vitor, me perguntam muito, eu sempre estudei em jejum. O meu cérebro, eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção. E pra mim o que funcionou é o jejum. Então eu acordo de manhã e estudo sem comer nada. E muitas pessoas me perguntam, né, como é que tu consegue estudar em jejum e tudo mais. Poderia dar uma pincelada do contexto bioquímico, só para o pessoal que tá escutando aí, como é que funciona, como é que tu consegue estudar gliconeogênese, dá só uma palhinha aí para nós de bioquímica. Quando você não está comendo, você não está em estado alimentado, você produz mais hormônios catabólicos no seu corpo. Principalmente os hormônios que são produzidos pela nossa glândula adrenal, são os glicocorticoides, o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina e o glucagon pelo pâncreas. Quando você produz hormônios catabólicos, eles não fazem você ter hipertrofia muscular, não fazem. Mas em compensação fazem você ficar alerta. Para o seu cérebro é muito bom. E no ponto de vista do cérebro, você produz uma proteína chamada BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. Essa proteína no cérebro, poucas coisas ativam ela. A atividade física intervalada de tiro ativa ela, um sono reparador ativa ela e um jejum ativa ela. Então, quando você estimula o BDNF no jejum, você estimula hormônios catabólicos como adrenalina, noradrenalina e a glucagon, você acaba aumentando a sua performance de você ficar acordado, foco, performance cerebral. Então isso ajuda muito para quem quer estudar e não ficar sonolento. Quando você acaba de almoçar, é natural, você fica sonolento. O leão, quando acaba de comer, ele vai dormir. É natural isso, é fisiológico isso. Porque você estimula hormônios anabólicos, insulina, você estimula hormônios que deixam você mais calmo, mais tranquilo, o sistema parasimpático fica ativado. Quando você fica em jejum, você fica com o sistema simpático ativado, então hormônios catabólicos. Isso é importante para quem quer estudar sem ficar sonolento. Então eu gosto muito. Isso aí, perfeito. Porque as pessoas acham que tu precisa acordar de manhã, né? E tu precisa comer alguma coisa que somente assim tu vai conseguir estudar. E muitas vezes nesse contexto do vestibular, o pessoal acaba comendo muito errado pela questão da ansiedade, né? E eu vejo que muitas vezes o cara acorda de manhã, ele vai lá tomar um leite com Nescau. E isso estraga totalmente a performance do cérebro dele. Porque ele coloca todo um alimento inflamatório que vai inflamar a mucosa intestinal dele, vai prejudicar o funcionamento do cérebro dele, e aí ele não consegue ter o rendimento que ele gostaria de ter. Porque a gente sabe que o vestibular de medicina é o vestibular mais concorrido do país. É muito difícil. Se a gente fala de federal, pior ainda, né? No teu caso, que é numa escola pública, é mais concorrido ainda, né? Então, olha que interessante essa questão de você adaptar, né? Ou melhorar o teu café da manhã para tu otimizar o teu cérebro. Deixa eu só fazer um adendo. Pessoas extremamente ansiosas, muitas mulheres são ansiosas, elas precisam de uma rotina. E muitas vezes você não comer de manhã, minha mulher é muito ansiosa. Se ela faz jejum de manhã, ela fica mais ansiosa ainda. Porque você ativa demais o cortisol, você ativa demais a adrenalina, ela fica agitada. Então para ela não é bom. Então, ideal, se você for uma mulher ansiosa, depressiva, qualquer coisa nesse ponto de vista mental, é para comer sim, eu acho importante comer, mas não comer carboidrato. Comer uma refeição com gorduras e proteínas, tipo ovo, queijo, carne, qualquer coisa que seja sem carboidrato. Se você comer carboidrato, você derruba essa sua atividade. Então você comer uma refeição com carne, com ovo, peixe, qualquer coisa proteica é legal, porque você acalma a pessoa, mas não deixa ela derrubada. Eu acredito muito nesse contexto que tu precisa ver o que funciona pra você, adaptar o teu corpo, né? Então, muitas vezes vai ter pessoas que não vai funcionar o jejum e vai ter pessoas, no meu caso, que tinham TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção. Você não fica agitado? Não, fico bem tranquilo, fico calmo. Fico calmo. É que pra mim funciona assim, né? Eu faço meditação. Remédio? Não uso remédio, só meditação, né? Tá. Remédio natural. Pra mim funciona bastante. Enfim, entrando nesse contexto de agitado, de ansiedade aí, depressão que tu comentou, hoje tem pesquisas científicas, aí já tem na literatura que mostram que o maior índice de suicídio é dentro da faculdade de medicina. O estudante de medicina é o que mais se suicida. Nós temos comprovação disso, né? Então, assim, eu gostaria que tu comentasse como é que tu lidou com a ansiedade, com a carga de conteúdo, né, durante a faculdade de medicina, porque eu percebi com alguns colegas meus, e é absurda a quantidade de pessoas que tomam antidepressivo, ansiolítico, o cara toma
ele toma um ansiolítico para conseguir dormir, aí ele toma um remédio para conseguir estudar, uma Ritalina, né? Ele precisa tomar um antidepressivo para a serotonina dele tá lá embaixo. E, Vitor, como é que tu lidou durante a faculdade de medicina com o estresse, com quantidade de conteúdo, provas, cobrança de professores? Como é que tu lidou com isso? Eu acho que o principal fator meus colegas que estavam com depressão na faculdade, eu sofri de depressão, mas não foi na faculdade, foi na residência. Na residência. É porque a gente romantiza muito, né? A gente fica, a profissão é ótima e qualidade de vida, e não é bem isso. Não dá para romantizar nada. Você tem que esperar o mínimo possível daquela profissão, inclusive a medicina. É uma profissão que é muito concorrida e você acha que passou na faculdade só por isso você vai ter sucesso, a vida vai ser ótima, e não é assim. Eu conheço inúmeros médicos super decepcionados com a carreira, qualidade de vida horrível, engordaram demais, depressivos, e porque não basta você passar na faculdade. Eu acho que o primeiro de tudo é não romantizar a profissão. Primeiro passo, não romantizar. Não romantizar, não fique apaixonado pela profissão. Se preocupe em fazer o seu. Você tem que ser o mais egoísta possível. Acordar na mesma hora, ter a sua rotina de estudos, estar sempre fazendo esporte, ser um bom aluno, e é isso, é o básico. Quando eu fiquei depressivo na residência, que eu fiz oftalmologia, eu romantizei a área. Eu fiz uma das áreas mais concorridas da medicina, que é a oftalmologia, muito bem paga, só que cheguei lá, os professores, eles não tinham a qualidade de vida que eu almejava, eles não eram as pessoas que eu almejava. E eu fiquei muito decepcionado. Eu fiquei meio perdido, e talvez isso tenha sido bom, porque eu mudei de área. Mas o fato é que não dá pra você romantizar, você tem que fazer preocupado com si próprio. Não se preocupe muito com o que os outros estão e como é que é. Faça o que é possível fazer e mas tem que ter uma meta. Não necessariamente no Brasil, mas tenha alguém que você admire, seja na profissão lá fora, nos Estados Unidos, que você se orgulhe e veja mais ou menos como é que é a rotina da pessoa e busque fazer mais ou menos aquilo. Um ídolo na medicina. Tem que ter um ídolo. Eu acho que tem que ter. Se você não tiver, você fica perdido. Não um ídolo apenas da profissão, mas como pai de família ou mãe de família, como pessoa, isso é importante. Ter alguém como que você possa almejar. Perfeito. E você é um dos meus ídolos, é uma das minhas referências na medicina. Eu acompanho muito o podcast dele, eu consumo bastante o podcast e tento modelar, né, aquelas pessoas que eu acredito, principalmente na medicina que você defende, né, essa medicina, uma medicina preventiva, né, uma medicina que não fala somente de doença, né, que busca alternativas para tu resolver problemas, né. E então, Vitor, nós falamos aí dessa questão da faculdade, tu citou ali da tua residência. Como é que foi a tua escolha da residência? Tu falou um pouquinho ali, que era uma das mais concorridas, bem pagas, né, no contexto financeiro. Como é que foi a tua preparação para a residência? Ali, comenta um pouquinho dessa transição da faculdade até a residência e um pouquinho de como é que foi a tua residência. No quinto ano a ficha caiu, como te falei, e eu comecei a estudar muito. Aí eu comecei a fazer médio curso, no quinto ano. Comecei a estudar muito. Queria ter uma boa base para no sexto ano fazer só questão. Aí eu fiz quinto ano médio curso, aí no sexto ano eu fiz o MED também, que é mais questão, e fiquei sexto ano inteiro fazendo só questão. Estava muito bem preparado, passei acho que segundo na oftalmologia lá no Rio de Janeiro, naquela geral zona lá, passei em São Paulo, em alguns, e aí decidi ir para São Paulo fazer residência. Aonde que era? No ABC. E aí a minha preparação foi basicamente isso. No quinto ano eu estava trabalhando um pouco e no sexto ano basicamente estudando, fazendo questão. Durante a residência eu fiquei muito infeliz, decepcionado com a área. Eu queria buscar oftalmologia, apesar de não ter ninguém na minha família na oftalmologia, porque era uma área clínica, cirúrgica, você podia fazer exames, ou seja, você podia ter tudo todos os mundos. Você podia fazer só exame se você quisesse, você podia fazer só cirurgia se você quisesse, você podia ter só consultório se você quisesse. E aí eu achei legal a microcirurgia, só que o fato é que eu não tinha jeito, eu não tinha aptidão motora para cirurgia. Isso você nasce ou não nasce assim. Eu tinha colegas que eram extremamente bem sucedidos na área porque eles tinham uma aptidão minuciosa da mão. E isso eu não tive. Eu descobri no meio da residência que eu não tinha essa aptidão. E aí eu fiquei decepcionado, falei, não sou um bom cirurgião. Você pode treinar isso? Pode. Eu não sabia como treinar. Depois que eu aprendi como é que você faz para treinar, um neurocirurgião ou um oftalmologista de qualidade, que eu observei ele depois, essas pessoas que eram
extremamente bem sucedido. Você tinha que ter uma... Depois da cirurgia, você tinha que rever consigo mesmo o que eu errei, o que eu acertei. E antes da cirurgia, você tem que fazer a cirurgia na sua cabeça antes. E eu não tinha, eu simplesmente botava o paciente lá, vamos fazer. Não tinha YouTube na época de aprender a operar, era mais fazer e sair fazendo. Isso é a pior forma de você aprender. Quando chegou no 3º ano da residência, eu vi, não aprendi a fazer cirurgia. E não entendi que os melhores cirurgiões eram aqueles que planejavam a cirurgia na cabeça, faziam a cirurgia e depois da cirurgia tentavam escrever onde que erraram, onde acertaram e tentar de forma prática entender o que eles poderiam melhorar. Eu não fazia isso nunca. Operava, acabou, vamos fazer as coisas. Ambulatório. E eu não aprendi isso e depois de um tempo vi que estava 3º ano, não tinha aprendido a operar e falei, quer saber, vou fazer outra coisa. Não gostava de atender no consultório, oftalmologia extremamente chato, fazer óculos, muito chato para mim. Então decidi transicionar na carreira. Já gostava de alimentação, já gostava de nutrição, aí decidi transicionar, o que é muito arriscado, porque eu já estava com 25 anos, 26 anos, sei lá, 26 anos, 27 anos. Você mudar completamente a sua carreira aos 27 anos, você perdeu ali 10 anos da sua vida aperfeiçoando uma coisa que você não está usando. Então, uma coisa que eu poderia dizer de mais importante para quem está ouvindo aqui é novo, adquira capital de habilidade. Quanto mais cedo você adquirir o capital de habilidade, por exemplo, meu pai era médico. Eu com 17 anos já sabia mais ou menos o básico da medicina. Você tem uma vantagem em relação a quem não tinha ninguém na medicina, como você. Uhum. Eu com 18 anos estava entrando na faculdade, já sabia muita coisa de medicina que o cara com 18 anos não sabia. Isso era uma vantagem. Eu já podia conseguir estágio, monitoria muito mais rapidamente. Você pode conseguir também, mas você tem que ter muito mais esforço do que o cara que já sabe mais ou menos a base, já vê os vídeos nas horas livres, já ouve podcast. Você está muito na frente de quem está atrás. Já tem uma noção de como que é a faculdade, né? E você observando os caras bem-sucedidos, o que eles fazem, a área, você está muito à frente de quem está só fazendo o básico ali. Então, adquira capital de habilidade, isso é muito importante. Não fique romantizando muito a área. O que você mais ou menos sabe, se sua família te ajudou, não tem problema. Use o momento livre para você aprender, para se diferenciar. Porque acabou a faculdade, ninguém vai pegar na sua mãe e falar, faz isso, faz aquilo, essa área é boa, é ruim. Eu acho muito importante, se eu tivesse tempo, eu teria uma disciplina na faculdade que é as especialidades médicas. Qual é o seu perfil e o que você quer ser? O oftalmologista tem um perfil empresário, um perfil habilidade manual ou cirurgião plástico. O cirurgião plástico é mais marketing, é mais... Eu seria hoje, se fosse fazer na internet, fazer cirurgia plástica, com certeza. A habilidade manual, depois de uma cirurgia, entender o que eu errei, o que eu acertei. O pediatra é contato físico, relacionamento, que é uma coisa que eu não teria. Então, enfim, acho que seria um bom tema de podcast você pausar e ver quais são as habilidades que o cirurgião plástico deve ter, que o oftalmologista deve ter, que o obstetra deve ter, que o ortopedista deve ter. Ninguém sabe. Isso aí, perfeito, muito bacana, muito, muito interessante. Então, Vitor, a carreira do médico, ela tem que ser projetada antes da faculdade. Eu acredito que eu tenho que ter uma visão já antes da faculdade para mim projetar ela para que depois no mercado de trabalho eu possa me destacar. Seria mais ou menos esse contexto. Tem um cara que é um médico na UFRJ, ele é o Mário Novaes, muito bem sucedido, extremamente milionário, tem hospitais lá no Rio de Janeiro e ele é pediatra de profissão. E ele falou assim, ele tinha uma cadeira na UFRJ que ele abria para outros estudantes de outros estudantes de medicina de outras faculdades, que ele falava o pró e o contra de cada especialidade médica. E aí eu não fiz essa aula dele, mas lá eu aprendi com um amigo meu que fez essa aula dele como que cada profissão tinha que ser. Se você quer ser cirurgião plástico, você não pode ser um cara tímido. Se você quer ser um oftalmologista, você tem que ter um cara que tem um tiro comercial. Porque oftalmologia é empresa, é clínica. Então, e ele ensinava isso. Só que isso acabou já, porque ele é extremamente ocupado. Tem empresas de outras áreas, tem empresas de LED, tem hospital. Só que se alguém hoje ensinar a estudantes de medicina os prós e os contras de cada área, inclusive tem um blog muito legal que ele convida médicos de bem-sucedidos de cada área
E é bem legal porque você aprende os prós e os contras de cada área. Aprendendo isso antes da residência, porque a gente acaba tendo contato com quem? Até você escolher a profissão. Você está no 5º, 6º ano. Eu vou escolher a minha residência médica. Você, no máximo, se expôs a quem estava no hospital ali. E se o hospital seu é fraco em urologia, você jamais vai escolher urologia. E aí? Se o seu hospital é fraco em cirurgia plástica, você jamais vai escolher cirurgia plástica. Você vai escolher pediatria. Porque o mundo real não é o mundo do hospital público. O mundo real é totalmente diferente. E se você não tem a exposição com outras áreas médicas, você acaba escolhendo uma profissão que você vai ficar insatisfeito. Então, você tem que escolher baseado no racional. E para você escolher, você tem que se expor a essas outras áreas. Então, fazer uma especialidade médica que você jamais faria, te expõe a outras áreas. Fazer um internato em outro país, te expõe a outras áreas. Ou ler um blog, ou ouvir um podcast que vai te expor a outras áreas, é legal. Ou acompanhar um outro médico que não tem nada a ver com aquilo que você gosta, vai te expor a outras áreas. Fazer tu abrir a tua cabeça em relação à medicina, né? Muito bacana. Muito bacana o que tu falou. E, Vitor, então tu fica insatisfeito com a tua residência e aí você faz uma transição. Como é que foi essa transição para uma área que não é uma área tradicional da medicina, né? Sim. Totalmente não é tradicional, da medicina mais tradicional. Então, como é que foi essa transição? Comenta um pouquinho para nós. Foi bem arriscado, porque eu não conseguiria... eu estava ganhando muito bem na oftalmologia, e isso é ruim, porque você está ganhando 15, 20 mil por mês, você não quer mudar. 20 mil reais por mês é um bom salário. É um ótimo salário, é um ótimo salário. E recém-formado, com 27 anos, pô, não precisa mais nada. Então, você tem que ter muita força de vontade para abrir mão desse seu salário e não dá para você largar tudo e não ganhar nada. Você já tem seus custos de vida. Então, tem que ser aos poucos. Então, eu comecei a trabalhar só à tarde e na oftalmologia permitia eu trabalhar só à tarde e ganhar muito bem. E aí, de manhã, eu fazia minhas coisas e à noite também. E comecei a fazer Instagram, canal no YouTube, estudar. Áreas completamente nada a ver com oftalmologia. A oftalmologia eu tinha abandonado já. Eu já só estava trabalhando. Eu não estava estudando mais nada. Congresso, nada, zero. O trabalho sustento. Sustento mesmo. E contra gosto. Não gostava. Não gostava. Estava lá só pelo dinheiro. Que áreas eram essas que tu começou a estudar? Dentro da medicina? Dentro da medicina, para fazer essa transição. Eu comecei fazendo, durante a residência, no final da residência, já sabia que eu não gostava, eu fiz uma pós-graduação com o Laí Ribeiro. E aí era só final de semana. E me dava flexibilidade. E aí, à medida que o Laí Ribeiro ele é muito bom, porque ele apresenta muitas áreas da... Ele não aprofunda muitas coisas, mas ele apresenta muitas coisas legais. E se você for um cara que saca e pega aquilo ali, opa, vou ler o livro desse cara. Ele bota o slide de um cara que fala sobre isso e passa. Se pegar o nome desse cara e aprofundar nesse cara, YouTube, podcast, livro, ler o livro do cara, você consegue ser muito profundo em tudo. Então, se tiver interesse, eu comecei pelo Laí Ribeiro. Daí, eu fui fazendo outras pós-graduações menores, tipo Minuse, tipo congressos de neurologia, congresso de longevidade e contato com as pessoas. A partir daí, você vai indo, mas você tem que ter interesse. Tendo interesse e tendo tempo, acabou. Você ganha de todo mundo, porque a maior parte dos médicos hoje, até mesmo nessa área, não tem tempo. Então, um consultório cheio e é bom, mas é ruim. Não tem como aprender, eles só aprendem no congresso, quando eles vão. E se você se dedica, organiza sua agenda para ter um tempo para você pesquisar coisas de nada a ver na internet, ler livros, ver palestras, TED, podcast, você ganha, porque você tem tempo e tem energia, acabou. É isso que eu fiz. Comecei a estudar em 2014, eu lembro que eu comecei a estudar nessa medicina lá em Ribeiro em 2014. Final de semana, todo carro meu, todo trânsito era podcast. Audiobook. Era podcast do... 2014 isso? 2014, comecei a consumir. E aí, livros, audiobooks, caminhava, ia numa academia, ouvindo... Música tu não escuta? Não ouvia música. Hoje em dia eu ouço quando estou com minha mulher, mas sozinho é podcast e audiobook. Todo o tempo meu no carro, eu costumo dizer que eu fiz uma pós-graduação apenas em trânsito. Só em trânsito era 1 ou 2 horas por dia, todo dia, 5 vezes por semana, 10 horas por semana. Qualquer pós-graduação é menos que isso. Sim. Então é muito tempo. Mas se você tiver energia
e repetindo aquele conteúdo, diversas opiniões, diversos médicos, você tem conteúdo de sobra em 5 anos. Perfeito. E olha que hack, né? Uma dica muito grande, né? É tempo perdido. Você não perder tempo. Eu não perco tempo. Utilizar ao máximo o seu dia para não perder tempo. Porque assim, ó, Vitor, tem muitas pessoas que me mandam mensagem, né? Que mandam e-mail, que me chamam no Insta, no direct e falam assim, pô, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu não consigo estudar. E aí vai uma dica, né? Tu pode usar esse tempo do trânsito, que tá no ônibus, para escutar um podcast para você estar consumindo um conteúdo que seja relevante, né? Não ficar gastando esse tempo com música e coisa que não vai agregar valor para você. E outra, eu nem sabia inglês direito. Eu comecei a ouvir podcast, eu entendia mais ou menos ali 30% do que os caras falavam, mas eu gostava do tema. Não ouço inglês, tem que aprender inglês. Não ouço inglês, matériazinha, hello. Não, estude um tema que você goste e você vai aprendendo aos poucos. No início, primeiro ano, eu entendia 30%, 40%. Agora há pouco, há 2 anos que eu comecei a entender tudo. Hoje eu entendo 90%, 99%. Então não espere você ficar preparado, fazer curso de inglês para depois estudar aquilo que você gosta. Estude aquilo que você gosta em inglês, que vai chegar uma hora que a coisa vai encaixar. Vitor, outra coisa que tu pautou aqui que é muito importante, que é o inglês dentro da medicina. Algumas pessoas me perguntam, é importante, é preciso fazer inglês, precisa saber inglês para medicina? Qual que é a tua visão? Quero que a tua opinião. Inglês e medicina. Eu acho muito importante. Eu acho que você não sabe inglês, você está deixando Tá atrasado, né? Está atrasado. Você está deixando... a medicina hoje nos Estados Unidos está 20, 15 anos na frente. 15 anos na frente. Então, Ó, anotem isso, 15 anos na frente. Os caras estão discutindo lá célula-tronco para regeneração de medula óssea, para célula-tronco para neurocirurgia, para ortopedia, para fertilidade. Aqui estão discutindo se pode falar célula-tronco. Então, lá existe departamentos de longevidade em Harvard. Aqui estão discutindo se pode falar que você é médico de longevidade. Então, eles estão 15 anos atrás. Então você tem que saber inglês. Só que a melhor forma de você aprender inglês é estudando aquilo que você se interessa em inglês. Vai chegar uma hora que você vai aprender. Perfeito. Então eu acredito que tu precisa estudar o inglês porque o conhecimento científico ele está em inglês, como tu falou, né? Então para tu conseguir consumir coisas à sua frente, por exemplo, eu estou na faculdade de medicina, eu tive imunologia agora. E a professora não citou em nenhum momento microbiota intestinal, né? Então, lá fora eles estão estudando muito doença autoimune com microbiota intestinal e eu tive aula de imunologia dentro da faculdade e a professora não citou microbiologia intestinal, né? Faz parte. Você não vai esperar do professor da faculdade que está dando aquela mesma aula há anos a um conteúdo avançado. Infelizmente, ela não ganha a mais por uma aula top que ela dá. Se ela fizesse um vídeo no canal do YouTube e tivesse um conteúdo top, daria mais visualização e não ganharia mais. Mas hoje em dia a faculdade ainda é um modelo muito arcaico. Então, já se discute qual é o tipo de gene que você tem no seu intestino. Já se tem exames nos Estados Unidos que você pode fazer isso, pode mandar para os Estados Unidos fazer isso. Já se discute microbiota intestinal, medicina quântica, célula-tronco, biohacking, enfim. Aí você tem que estudar da onde vem o conteúdo e vem dos Estados Unidos, infelizmente. Você tem que aprender isso. O pessoal que não tem tanta familiaridade com esse contexto de microbiota intestinal, então já vamos entrando aí com essa questão do Vitor hoje, né? Como que é a tua atuação como médico, que tipo de trabalho que tu faz hoje como médico, mas antes de nós entrar nisso, eu queria que tu comentasse um pouquinho então de microbiota intestinal, o que é, qual que é o impacto disso hoje nos teus pacientes e um pouquinho também de biohacking. A microbiota intestinal é uma coisa muito nova ainda, eu não consigo afirmar só porque eu tenho bactéria X eu vou ter Y qualidade de vida. O que a gente tem muita relação de correlação. Pessoas que estão sobrepeso têm tal tipo de bactéria no intestino, e pessoas magras têm outro tipo de bactéria no intestino. Mas não dá para eu colocar uma bactéria no intestino, pela boca e vou emagrecer. Não dá para te afirmar ainda. É muito novo ainda. Mas o fato é que quanto maior a proporção de bactérias gram-negativas ruins, maior a chance de a gente ter doenças inflamatórias intestinais, doença de ansiedade, depressão e até sobrepeso. E o que faz aumentar as bactérias gram-negativas? O consumo de carboidratos refinados, açúcares, doces. Isso, no geral, é assim. Então, quanto menos você consome isso, menor a proporção de bactérias gram-negativas, melhor é a sua composição corporal. Agora, é uma correlação. Não dá para saber se é uma causa e efeito. Não consigo afirmar isso. Perfeito.
E biohacking, para quem não sabe o que é biohacking, como é que é? É você utilizar dicas, atalhos, entre aspas, para você melhorar a sua fisiologia hormonal, Funcionamento celular. seu corpo, seu cérebro, seu músculo, a sua performance física, aeróbica. E aí eu posso utilizar suplementos, posso usar fitoterápicos, posso usar meditação, posso usar sono, várias coisas para mim hackear. Eu posso dizer hackear, né? Hackear o funcionamento da minha célula para mim ter mais performance em alguma coisa. Muitas pessoas confundem biohacking com atalhos, né? Tipo, não vou ter esforço e vou ganhar músculo. Não vou ter esforço e vou ficar mais inteligente. Isso é mais longe da verdade possível. Para você ter performance cerebral, performance física, emagrecer, tem que ter esforço, não tem jeito. Esses hacks são importantes, são dicas importantes que vão acelerar esse processo. Você vai fazer uma coisa em determinada hora do dia, é melhor do que você fazer outra coisa à noite. Você fazer musculação de manhã ou estudar de manhã é melhor do que fazer musculação à noite. À noite você vai prejudicar seu sono, você pode ficar agitado. Então, são dicas que vão otimizar, mas isso não evita o esforço. Isso aí, perfeito. E aí o suplemento vai ajudar, mas também não evita o esforço. Não existe suplemento mágico que vai te fazer ganhar uma performance física e cerebral que vai te evitar que você não precise estudar ou não precise fazer academia. Mas os suplementos ajudam para facilitar isso. E agora, Vitor, que trabalho que tu faz hoje dentro do consultório? Que tipo de medicina que tu pratica hoje? É uma medicina individualizada, que eu costumo falar que lá nos Estados Unidos existe esse termo. Eu no Brasil não posso falar isso, mas é uma medicina de precisão. Eu faço exames precisos, seja através de gadgets, por exemplo, esse anel aqui, ele mede a qualidade do sono, ele mede a frequência cardíaca, ele mede a variabilidade cardíaca, e a partir de alguns dispositivos que a gente orienta a pessoa a usar, ela consegue ver, no caso dela, o que é melhor, fazer a beber um copo de vinho à noite é bom? Eu poderia falar no geral, é bom. Mas para mim, se eu for beber 2 copos de vinho à noite, meu sono não é tão bom. Porque eu vi nesse aparelho aqui, nesse anel que eu estou usando. Se eu... e aí, através de exames que você faz no consultório, exames de sangue, exame de ergospirometria, exames de dispositivos que medem a sua variabilidade da frequência cardíaca ou frequência cardíaca, ou até mesmo a qualidade do sono, você consegue orientar a pessoa a ela fazer o que ela pode fazer para otimizar a qualidade de vida, no sentido de prevenção. Eu não consigo dizer que você vai viver mais, mas a gente pode já fazer diversas coisas que vai melhorar a qualidade de vida dela. A vida hoje vai melhorar a vida. Ela pode prevenir uma lesão muscular, ela pode prevenir um Alzheimer, pode prevenir, ela pode atrasar. Mas viver mais eu não consigo afirmar. Mas muitas coisas, principalmente dispositivos que você mede o corpos cetônicos na sua urina ou no seu sangue, ou a variação da glicemia, você consegue evitar um aparecimento de um Alzheimer, você consegue evitar o aparecimento de uma doença autoimune, ou até mesmo melhorar a performance cerebral no dia a dia, que é o que as pessoas mais querem, energia, não a oscilação do humor, melhorar a qualidade da funcionamento da tireoide, enfim, diversas coisas relacionadas ao dia a dia. Então é isso que tu faz uma medicina individualizada para aquela pessoa e de acordo com o feedback que ela vai te dando. Que ela vai coletando. E aí, bebi 2 copos de vinho, o sono foi péssimo, bebe 1 e vê. Comi batata doce e fico com gases, não come e vê. É basicamente isso, eu só oriento, eu não faço nada específico. Porque hoje a gente tem muito na faculdade o artigo científico, né? Para mim poder falar alguma coisa, eu preciso ver um artigo científico que viu uma população e analisou o medicamento e o placebo, né? Mas tem pessoas que têm características, ela pode ter uma enzima, né? Até a cafeína, né? Por exemplo, cafeína. A pessoa pode ser um metabolizador rápido ou um metabolizador lento, né? Então ela pode ser bom a cafeína, pode ser ruim, né? Então tem vários fatores que eu posso estar analisando e não somente na evidência, né? No artigo científico, né? O artigo científico é excelente, mas tem esse problema. Você pega uma grande população, só que individualmente, a nível individual, tem muitas variações. Às vezes o chá verde, se eu tomo, eu fico enjoado. Eu não tomo. Ele faz bem, uma população grande, a teanina faz muito bem, mas para mim me deixa enjoado. Eu não tomo. Então, café é outro exemplo, a B12 é outro exemplo. Então, muitas pessoas têm necessidades individuais. E de acordo com a sua necessidade no momento, tem que fazer uma coisa a mais do que outra pessoa não precisa. Por exemplo, eu quero hipertrofiar. Eu vou ter que dormir mais, eu vou ter que malhar todos os dias e
Se eu quero emagrecer, é outra rotina, é outra alimentação, é outra necessidade metabólica e calórica também. Muda. Depende do objetivo. Perfeito. Cada pessoa é um tipo específico, né? E tu tem que analisar todos esses fatores. E eu não consigo adivinhar, né? Cada pessoa tem a sua individualidade, eu só oriento. Isso aí, perfeito, Vitor. E é uma das coisas que eu projeto no meu futuro, né? Eu quero trabalhar com esse contexto aí, né? Uma medicina específica. E entrando agora no contexto de suplementos, Vitor. Nutrópicos. Suplementos que vão aumentar posso dizer assim, vão melhorar o funcionamento do meu neurônio, né, que são as células que compõem o nosso cérebro. Eu posso melhorar minha inteligência, neuroplasticidade, neurogênese? Tem algum suplemento que melhora? Queria que tu comentasse um pouquinho. Obviamente é pergunta de $1 milhão, né? Existe uma coisa que eu vou usar que vai melhorar minha inteligência? Eu acho difícil se você não estiver estimulando a inteligência. Como é que você estimula? Sempre regando, dormindo muito bem, fazendo atividade física, tudo isso que estimula o BDNF, número 1. Agora, existem coisas que vão aumentar o foco, deixar você mais calmo ou você com mais energia para estudar? Existem. Mas, obviamente, não faz mágica sozinho. Se você tomar café e não estudar, você vai ficar agitado. Tem pessoas que tomam café e fazem tudo menos estudar. Resolve um monte de coisa, conserta a televisão. Então, existem muitas substâncias que você quer saber. A nicotina em baixas doses é uma substância que eu tenho visto que tem um excelente resultado. A nicotina na forma de chiclete. Em baixas doses ela deixa a pessoa ativa, mas não fica agitada como a cafeína. A cafeína é uma outra droga muito interessante. Ela deixa a pessoa agitada. Cafeína eu uso. Usa. Não, eu digo no contexto de estudar, eu preciso fazer uma sessão de estudo, preciso consumir um conteúdo, tu utiliza ela como... Para estudar eu prefiro o chimarrão. Porque eu uso, é como se fosse um drip, né? Mais lento, é uma dose contínua, não é um tiro como o café. Eu prefiro o chimarrão que eu vou tomando ao longo do dia, ao longo da manhã, e vou estudando. E aí ele me mantém estável ao longo daquela manhã, para estudar. Para café eu gosto de um pouquinho antes do almoço, um pouquinho depois do almoço. Exercício mais exercício eu gosto também. Exercício é bom você fazer alguma atividade física antes de estudar, é bom, mas não muito. Fazer crossfit, você vai ficar morto, não vai conseguir estudar. Aeróbico, tu acha? Eu acho demais. Tem que fazer uma atividade física que deixa você acordado, mas não demais. Demais é melhor você... Yoga, uma coisa mais leve. Uma coisa mais leve, que aumente o fluxo sanguíneo no cérebro. Uma yoga, fazer um plantar bananeira, ou uma natação, uma coisa que estimule como um todo. Uma técnica de respiração. Uma respiração. Respiração eu gosto mais antes de fazer um vídeo ou gravar um podcast que deixa mais estável. Que é a respiração dos Navy SEALs, lá nos Estados Unidos. Os atletas de elite norte-americanos, eles antes de uma missão, para eles não ficarem muito desesperados, eles respiram 6 segundos de inspiração, 2 segundos lá em cima e 7 segundos soltando. Repete isso 4 vezes, eles ficam estáveis, não ficam desesperados pelo nariz. Você respirar pela boca, você ativa o sistema simpático. Respirar pelo nariz e mais pelo diafragma, você ativa o sistema parasimpático, fica calmo. Então, só jogando aqui os suplementos interessantes para o cérebro. Cafeína, nicotina, a nicotina em baixa dose, 1 miligrama mais ou menos. A teanina é interessante junto com a cafeína, porque a teanina estabiliza mais o humor, a cafeína agita. Se você usar teanina com cafeína, é fantástico, porque você fica em foco com energia. Existem suplementos que eu faço manipulados, que é cafeína com teanina e taurina. É fantástico. 150 mg de cafeína, 200 de teanina e 200 de taurina. Muito bom. Acetil L-carnitina. 1 para 2 então? A dosagem? Não é 1 para 2, não, é 1 para 1,5. 1,5, tá. Acetil L-carnitina do cérebro, que ajuda a você metabolizar a gordura no cérebro. A gordura é mais fácil na mitocôndria? É um contexto assim, né? A carnitina é boa. E a acetil, ela atravessa a barreira hematoencefálica. A fosfatidilcolina, a fosfatidilcerina, a colina, que está na gema do ovo e no fígado, muito bom, muito bom. Ginkgo biloba, o ômega 3, principalmente no ômega 3 rico em ácido docosahexaenoico, que é o DHA. O magnésio treonato, o sal muito importante também, principalmente por causa do sódio. Vai excitar a membrana do neurônio, né? Fazer mais sinapses. A B12 também. A B12 é muito importante para bainha de mielina. O sódio é mais por causa da não sobrecarregar o seu rim. Você tem que estabilizar o cortisol, não ficar muito alto. O que estabiliza o cortisol é o sódio. Então você tem que estar sempre consumindo sódio. Bebendo água, bota um pouquinho de sal, para não ficar muito agitado.
e aumentar a osmolaridade do sangue, não ficar muito pouco osmótico, senão você vai urinar tudo. Você, quando bebe água com sal, você tem uma osmolaridade muito parecida com o sangue, então você distribui mais nas suas células, no intestício, intracelular, é melhor. Perfeito, perfeito. Então tu falou de B12, B9 também? B9, o folato, sim. Metabolismo cerebral e ajuda na mielina, na bainha. Sim. Principalmente a B12, né? A B9 também ajuda, a B12. Perfeito. Magnésio, zinco, Vitamina D. Vitamina D de dado é importante. A vitamina D ela regula 10% do genoma humano. Então ela não é só para cerebral em si, mas ela para imunidade, para evitar um resfriado, uma gripe, ela melhora a imunidade, é muito importante. Além disso, a vitamina D, como é um hormônio, ela regula diversas atividades dos hormônios sexuais. Testosterona, estrogênio, progesterona, a vitamina D é muito importante. Perfeito. E hoje no teu consultório chega alguém que provavelmente deve chegar muito pessoal querendo emagrecer, né? Emagrecimento, hipertrofia muscular. Tem alguém que chega assim, pô, Vitor, eu quero melhorar o meu cérebro, eu quero otimizar meu cérebro, eu preciso realizar uma prova, eu quero montar um stack para mim melhorar nesse contexto. Tem isso muito no consultório, é mais emagrecimento? Não, no início do consultório era mais emagrecimento. Hoje em dia é mais essa galera que quer prevenção, que quer cuidar, empresário, executivo, que quer cuidar mais do cérebro. Principalmente as mulheres que vão ter Alzheimer muito mais do que a gente, que é homem, elas têm essa preocupação. Então, primeiro é bom fazer um exame da ApoE. Se você tiver a ApoE 4... proteína? Não, a ApoE. APOE. É um gene. Se você nasceu com a ApoE4 duas vezes, ApoE4 ou ApoE4, você tem uma maior chance de desenvolver Alzheimer, se você é mulher principalmente. Então, existem muitas pessoas que querem isso, então a gente tem que fazer a avaliação genética, a gente tem que avaliar se a pessoa come muito refinado, muito carboidrato, como é que é a rotina de exercício dela, se ela quer estudar ou concurseira, ela tem que consumir muitas gorduras de qualidade, gordura saturada, gordura monoinsaturada, consumir magnésio. Às vezes ela tem uma demanda muito maior de magnésio do que uma pessoa normal, porque ela consome muito, porque ela faz atividade física, ela estuda muito, ela precisa de magnésio, ela precisa de ômega 3, ela precisa de ginkgo biloba, então cada pessoa é uma pessoa. E entrando mais nessa parte de nutrição, né? Tu comentou ali a questão dos refinados, né? Uma alimentação pobre em carboidratos refinados. Comenta um pouquinho dessa questão de alimentação para essa pessoa que vai realizar talvez o Enem, vai fazer uma prova, vai prestar para tentar entrar na faculdade de medicina, ou talvez até mesmo já está na faculdade de medicina, você vai realizar você tem uma prova, você está no final do semestre, tem uma carga de conteúdo muito boa, muito alta, e a pessoa acaba, a alimentação dela é junk food, ela come chocolate, ela come alimentos inflamatórios. Que recomendação que tu daria, assim, num contexto geral, assim, mais amplo? No dia da prova? Não pro dia da prova, mas a preparação dela, assim, pré-prova, assim. E depois, pro dia da prova, também gostaria que tu comentasse. Se você tiver tempo e não quiser inventar moda, pro dia da prova, não invente moda. Se você come junk food, continue comendo. Senão seu corpo vai estranhar. Agora, para preparação 6 meses antes, 1 mês antes, 1 ano antes, comece a tirar as coisas que excitam o seu cérebro e deixa o seu cérebro, pela ressonância, parecendo uma árvore de Natal, piscando demais. O que faz isso? Açúcares refinados, doces, derivados de leite também fazem isso. Você reeducar a sua alimentação, isso é importante. Idealmente, cetogênica, porque você produz corpos cetônicos. Se você é mulher, recomendo que você tenha cautela, converse com o seu médico, porque muitas vezes a mulher entra em cetogênica e fica agitada, fica doente, fica se sentindo mal. Então converse com algum profissional. Se você é homem e está acostumado a ficar tempos de jejum, experimente. E aí você precisa de 1 mês para se adaptar. Consumir muitas gorduras é muito importante. O seu corpo precisa sempre de proteína. 1 grama por quilo a 1,5 gramas por quilo. Agora, ou carboidrato ou gordura, um dos dois. Consumir os dois não é legal. Então, se eu consumir proteína sempre com carboidrato e não consumir gordura, é legal. Você não vai se prejudicar no curto prazo. No longo prazo, seu cérebro é basicamente gordura. Grande parte dele é gordura. Então, você precisa de gordura. Então, azeite, abacate, gorduras monoinsaturadas, gorduras poliinsaturadas, que é o ômega 3, e gorduras saturadas, que é a gordura da manteiga, da banha de porco, bacon. Então você tem que ter esses 3 tipos de gordura. Para você ter esses 3 tipos de gordura, você tem que ter uma alimentação rica em gorduras
tanto gorduras vegetais como o abacate, o azeite, castanha, nozes, amêndoas, como gorduras animais. Carne gorda, cupim, bacon, panceta de porco. Isso é importante. E o óleo de coco também. Óleo de coco, gorduras Importantíssimo. vegetais. E aí você tem que ver o que você quer. Se quer tirar o carboidrato, consumir gordura e proteína, ou você quer tirar a gordura e consumir carboidrato e proteína. Não existe uma fórmula mágica. Tem pessoas que preferem carboidrato, pessoas que preferem gordura. No longo prazo, eu acho importante para o cérebro a gordura. Gordura. Mas não existe uma resposta certa. Depende de cada caso. E eu fiz um exame da hemácia, que ele vê quanto de ômega 3 e ômega 6 tem na minha hemácia. E você, através desse exame, eu vi que eu não tinha muito ômega 6. Eu não como muita gordura ômega 6 saturada, hidrogenada, tipo óleo vegetal, óleo de soja, mas eu tinha pouco ômega 3. Por isso eu tive que aumentar o consumo de ômega 3. Eu consumo muito mais ômega 3 do que o necessário. 3, 4 gramas por dia, são 3, 4 cápsulas por dia. Não porque eu consumo de mais ômega 6, mas porque eu preciso consumir mais ômega 3. E aí você tem que fazer o exame da hemácia. É um exame que não é barato, mas vale a pena você fazer uma vez na vida para saber se você tem uma maior demanda de ômega 3 do que ômega 6. Porque assim, ó, Vitor, eu gosto muito de pautar esse tópico da alimentação, porque eu vejo às vezes a pessoa, ela quer estudar 10, 12 horas por dia, né? Ela precisa abarcar uma quantidade de conteúdos muito alta, mas a alimentação do cara é péssima. E aí ele sente sonolento, ele sente cansado, e a válvula de escape dele é procurar algum medicamento, algum estimulante para que ele consiga estudar. Mas ele não vê que o problema dele está na alimentação. Às vezes o sono dessa pessoa é muito ruim, a alimentação é ruim, e aí ele começa a tomar medicamentos, né? A gente tem a Ritalina aí, que o Brasil consome muita Ritalina, né? Medicamentos pesados para estudar, e o problema do cara está na alimentação dele, né? Se ele ajustar a alimentação dele, ele vai ter um resultado muito maior, né? E, Vitor, então tu comentou essa questão da alimentação do teu consultório, né? E como é que nasceu essa ideia de tu criar canal no YouTube, podcast, documentar muitas coisas do consultório dentro do teu Instagram, né? O que motivou isso? Na medicina você ou é um super especialista e as pessoas te encaminham os pacientes, que não é o meu caso, nem tem interesse em ser um super especialista em alguma coisa, porque você só pode atender uma coisa única, isso é chato. Ou você é um cara que sabe muito sobre tudo, sobre muitas coisas, é um generalista, e ninguém vai te caminhar paciente. Aí você tem que fazer o seu jardim para que as borboletas venham. E aí eu falei, pô, ninguém vai me caminhar ninguém, eu sou oftalmo, eu vou virar um médico, medicina funcional. Hoje ninguém é médico do quê? Se eu te perguntar, é médico? Não sou médico normal, médico. Eu não sou nada, não sou especialista em nada. Mas sei muito sobre muitas coisas. Isso aí, perfeito. E tem essa questão desculpa te interromper, mas tem muito essa questão, o cara ou ele é cardiologista, ou ele é endocrinologista, ou ele é neurocirurgião, sempre tem esses rótulos, né? O que é muito importante, né? Eu não quero um generalista operando minha cabeça. Sim. Eu não quero um generalista operando meu olho. Eu quero um cara que só faz catarata, que vai operar minha catarata. Então a gente quer. Mas eu não me propunha isso, não é meu perfil. Tu escolheu um caminho diferente, não aquele caminho mais tradicional. Aí, se você vai ser um generalista, você precisa entender que ninguém vai te caminhar paciente. Você precisa ter os seus pacientes que vão vir por conta própria. Para isso você precisa criar o seu jardim, cuidar do seu jardim. Para você cuidar do seu jardim, você precisa educar as pessoas. Quanto mais elas se educam, mais elas vão te encaminhar, elas mesmas vão te encaminhar conhecidos, ou elas mesmas vão querer ir em você. Então daí que veio a necessidade de criar o canal do YouTube, Instagram, podcast, tudo isso. Necessidade. E hoje a gente vê também, os outros podcasts que eu gravei também, o pessoal já vem comentando essa questão da necessidade de tu produzir conteúdo, tu alimentar uma audiência, tu educar o teu paciente através das redes sociais. Mas também tem uma outra parte que vê isso como algo negativo, né? Qual é a tua opinião disso? A medicina tem leis muito, como é que eu posso dizer, muito atrasadas, talvez, né, nesse contexto do médico divulgar a informação. Porque, por exemplo, assim, se eu for no YouTube e botar jejum intermitente, vai aparecer, vamos supor, 100 vídeos. Desses 100 vídeos, tem 5 médicos falando, desses 100 vídeos que tem sobre jejum intermitente, 5 é de médico. Os outros 95 não são de médicos, ou nutricionistas, ou profissionais da saúde. Eles têm essa crença da internet ainda, né? Como que tu vê isso? Infelizmente hoje o médico tem medo e com razão, porque o conselho de medicina serve basicamente para
coibir a gente de produzir conteúdo. Serve pra gente ficar com medo de poder ajudar as pessoas de forma gratuita na internet. E o conselho serve para isso, não serve para nos ajudar. Então, qual é a sua primeira pergunta? Já esqueci. Desses dois caminhos, né? Um caminho que o médico vai... Isso me entristece muito ver médicos, mas você consegue contornar isso. Você consegue entender como é que você pode passar o conteúdo sem botar a sua bunda na reta. Você pode fazer isso. Você só não prescrever doses, você não mostrar a cirurgia. É possível. O que eu acho errado. Eu acho que deveria falar tudo. Deveria mostrar a cirurgia. Se você sabe fazer cirurgia, faça, mostre. O que no Brasil não pode ainda. Nos Estados Unidos já pode. Só que as pessoas têm medo. E me entristece quando eu vejo um comentário lá no YouTube ou no Instagram de um médico que faz um comentário super legal, sabe bastante, e eu vou no perfil dele, ele só bota foto com a família. Foto do filho babando, da esposa. Quer dizer, não está educando ninguém. Ele só quer comentar ali que sabe, mas ele não quer mostrar. E aí, infelizmente... Tem esse medo das redes sociais. Tem medo e tem preguiça mesmo. A maior parte é preguiça e usa a desculpa da rede social, tem medo. 10% das pessoas tô chutando, tem medo. 90% das pessoas, dos médicos, têm preguiça mesmo. Ou vergonha do que os colegas vão falar. As pessoas se preocupam com o que o colega médico vai falar dos seus vídeos. E quem bota dinheiro no seu bolso não é o colega, é o paciente. As pessoas têm medo do, mas o que meus amigos vão falar? E é vergonha, é insegurança. E isso é psicológico, né? As pessoas têm que tratar essa insegurança. Infelizmente, faz parte do ser humano essa vergonha, mas acho que as pessoas são assim por vergonha e insegurança, não deveriam ser. Então tu vê com bons olhos esse caminho do médico, sim, levantar a câmera, gravar e mostrar o conhecimento dele, porque eu acredito que o melhor remédio é a informação, né? Imagina até você, na faculdade, botando esses vídeos, você não teve vergonha dos seus colegas de turma sacaneando você? É bem interessante essa história, porque eu gravei meu primeiro vídeo quando eu passei na faculdade, eu me senti na obrigação de mostrar como é que foi a minha preparação, e eu gravei esse vídeo no dia 10 de fevereiro, e eu só postei meu primeiro vídeo no canal no YouTube, foi no dia 10 de março, ou seja, 30 dias depois. Por quê? Porque eu fiquei ruminando na minha cabeça o que poderiam pensar. E aí eu postei o vídeo, deu 7.000 visualizações, que é um número, pelo menos pra mim, um vídeo sobre educação, numa plataforma de entretenimento, pra mim é um número muito alto, né? Eu fico muito feliz com esse resultado e saber que a minha história inspirou outras pessoas também. No início tinha na oftalmologia, no grupo de médicos oftalmologistas, a galera me sacaneava. Ridículo, postando videozinho, né? Hoje eles me perguntam coisas. Hoje um professor meu que me sacaneava me ligou outro dia, falei, o que houve? Me ligou? Não, minha prima aqui é sua fã. Fala que você me conhece aí, aqui, oi, tudo bom? Tipo, sim. As pessoas entendem que você está comprometido em ajudar e elas respeitam isso. Sim. Aí você tem medo, será que eles vão sacanear? Vão sacanear, é normal. Mas o quanto é importante para você isso? Não é importante? Então... Isso aí. E eu acredito que isso é muito importante, né? Porque tu propagar a informação, né? Tu passar o teu conhecimento é uma forma de tu melhorar a sociedade como um todo, né? Reduzir o índice de doença e tudo mais. Então, muito bacana essa parte, Vitor. Eu gostaria agora, já estamos caminhando aí para o final, né? 90% das pessoas que consomem o meu conteúdo, mais ou menos assim, 90%, são pessoas mais baixa renda, que vêm de uma família mais humilde, que vê a minha história, né? Que tinha que trabalhar, estudar, era entregador de jornal, trabalhei no supermercado, empacador de supermercado, e não usei isso como uma desculpa, usei isso como uma motivação para não conseguir vencer através dos estudos, né? Vencer, eu gosto de falar muito para eles o vencer honestamente na vida por meio dos estudos. E eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, porque assim, muitas pessoas que me mandam mensagem, elas falam assim, meu pai não me motiva, falam que tu tá louco por querer medicina, porque a medicina tem esse contexto de que tu precisa ser um nerd, precisa vir de uma família com muitas posses para tu poder fazer medicina. Na verdade não é assim, tem vários casos de pessoas que conseguem fazer uso das dificuldades como uma motivação. Então eu gostaria que tu deixasse, tu que já passou por todo esse processo, uma mensagem para eles de motivação, porque às vezes o pai dele, ele olha pro pai dele e fala que quer ser médico, o pai dele diz, não, isso é muito difícil, ninguém consegue, e tu provavelmente vai dizer que foi um caminho que te agregou muito para ti, né? É difícil tu ver um médico bem sucedido dizer, não faça medicina, né? Meu pai falava assim, Vitor, você tem que trabalhar pelo convênio. Tem que entender o convênio. Eu falei, pai, o convênio é furada. Isso em 2014. É furada, acho que eu vou ficar só no consultor particular.
cobrar X valor da consultoria. Que isso, tá louco, ninguém vai pagar. Hoje em dia, ele não está no convênio mais. Mudou. Eu acho que motivação dura muito pouco, assim. Não dá para você querer se motivar todos os dias. A motivação acaba. Acho que tem que ter disciplina. Disciplina. O mais importante que motivação é disciplina. Ter um pico de uma montanha que você tem que almejar, alguém que você admira e você quer ser igual, ter esse objetivo e se disciplinar. Escrever os seus objetivos a longo prazo, escrever a sua rotina. Quanto mais disciplinado, menos esforço você vai ter para pensar no que você tem que fazer naquele dia. O que você tem que fazer, e escrever sempre 3 coisas, todo dia eu escrevo 3 coisas que vão fazer eu avançar nos meus objetivos de longo prazo. Power tasks, eu boto assim, power tasks. Quais são as 3 coisas que se eu fizer hoje, poucas coisas, tipo ler 2 páginas de um livro, fazer um vídeo no YouTube, uma coisa boba, mas coisas que vão te colocar mais próximo do seu objetivo final. E todo dia escrever objetivos, ler o seu objetivo, escrever quais são as 3 coisas mais importantes que você pode fazer naquele dia, que vão te botar na frente. E no final do dia, tentar rever a cabeça, o que você poderia ter feito melhor e o que você fez de legal, o que você é grato. É isso. A vida é uma miniatura do dia. Se você fizer seu dia muito bem encaixado, você vai ter uma vida muito boa. Se seu dia for uma bagunça, você vai acordar tarde e fica resolvendo o problema dos outros. Sua vida vai ser... Você vai chegar nos 40 anos e vai ter... Puta, eu resolvi a minha vida inteira o problema dos outros e não resolvi a minha vida. Então, organizar o dia, mais importante, escrever isso. Escrever as 3 coisas mais importantes que você quer fazer no dia. E no final do dia, rever o que eu poderia ter feito melhor, o que eu fiz de legal. E ter objetivos longos. E não buscar motivação, buscar disciplina. Disciplina, e também eu acredito muito nessa questão. Porque você às vezes não está afim de estudar. Você tem que estudar de qualquer jeito. Não estou afim de ir na academia. Tem que ir. Porque eu vejo assim, Vitor. Hoje eu não estou motivado. Tem que ir, né? Eu vejo que às vezes as pessoas se vitimizam demais. Elas usam as adversidades delas para justificar o fracasso delas. E eu acho isso errado, né? Tu se vitimizar. E é por isso que eu vim aqui no bate-papo. Você me falou, você mandou uma mensagem, eu já sei que você produz conteúdo e eu acho assim, o cara está produzindo conteúdo, fazendo vídeo no YouTube, ele me chamou para podcast, que tem uma pessoa ouvindo o seu podcast, eu vou lá, porque eu queria ter esse apoio quando estava começando e o cara que está batalhando na faculdade merece apoio, porque ninguém dá apoio. E se você está se esforçando agora, merece, porque precisa... Eu não quero ajudar o cara que está se vitimizando, eu quero ajudar o cara que veio de baixo e busca ser melhor. Isso eu dou suporte. Muito interessante ouvir isso, muito bacana escutar isso, principalmente vindo de você. E sempre foi uma das coisas que me motivou, né? Fazer diferente e usar as dificuldades a meu favor, né? Porque às vezes as pessoas hoje no Brasil tem muito essa cultura, né, do vitimismo, de se vitimizar, culpar fulano, ciclano pelas coisas que tu não conseguiu fazer, né? E o podcast é isso, é mostrar a medicina de uma forma mais real, né? Tirar tanto essa romantização da medicina e mostrar que é possível você sim fazer a faculdade de medicina, tu ter disciplina, ter dedicação, né? Escolher aquilo que tu quer seguir na medicina, né? Que ela não é só aquele glamour, né? E, Vitor, então para nós finalizar, que tu falou lá, né, da tua faculdade, falou depois da residência, falou agora da tua profissão, tu se sente muito feliz, né, tem essa qualidade de vida, tem os teus rituais, tem os teus hábitos saudáveis, né, acredito que tu tá satisfeito hoje com o consultório. Gostaria que tu comentasse, o que é sucesso para ti? Rapaz, difícil pergunta, hein? O que é sucesso? O que é sucesso para ti? Sucesso é você ter todas as esferas da vida alinhadas. Tanto a parte financeira. Eu li um livro uma vez, eu estava meio perdido, eu li um livro do Tony Robbins. Awaken the Giant Within. Ele no livro fala assim, ó, escreva num papelzinho, 4 papeizinhos. Um papelzinho, objetivos financeiros. Segundo papelzinho, objetivos profissionais, que são diferentes. O que eu quero trabalhar é uma coisa, o que eu quero ter de entradas de dinheiro é outra coisa. Terceira coisa, objetivos de aventura. Eu quero, sei lá, ver as pirâmides do Egito, apertar a mão do Trump. E objetivos de família. As pessoas costumam ter a ideia de que você tem que alinhar uma coisa e esquecer a outra. Eu sou rico, mas a família dele é uma porcaria. As pessoas que realmente têm sucesso, elas têm tudo alinhado. Tem uma família bacana, elas ganham muito bem,
elas têm aventura, elas fazem coisas legais e elas têm uma profissão que elas gostam. E como é que você vai se apaixonar por uma profissão? Não é almejando, vendo um filme do médico fodão e ficar almejando, eu quero ser isso. Não. É fazendo aquilo que é chato e vai ser chato no início durante 10 anos. Vai chegar uma hora que você vai ficar tão bom naquilo que você vai gostar. E não ao contrário, eu vou me formar na medicina, nossa, tô gostando. Você vai ficar depressivo, vai ficar decepcionado. Você tem que fazer uma coisa chata durante 10 anos. Vai chegar uma hora que você vai estudar e vai ser tão bom naquilo que você vai fazer muito bem e vai gostar daquilo. E você vai ter respeito nos seus colegas e aí você vai gostar. Então não queira buscar um objetivo irreal, apaixonado, romântico. Faça aquilo que é chato. Discuta com a sua mulher, alinhe com ela o que você precisa falar. O dia a dia do casamento não é uma coisa super legal, é chato, mas você tem que alinhar. E aí vai chegar uma hora que está bem alinhado. No início tem que demora para alinhar. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas tem que alinhar. Depois de um tempo, alinha, aí fica legal. Quanto mais tempo, melhor. Não no início. Perfeito. Então, muito grato aí a todos vocês que assistiram esse podcast até o final. Fico muito feliz. Essa é a minha missão, né? Trazer a medicina de uma forma diferente, mostrar como é que é a carreira médica para você que talvez não tenha tanto contato. Então, Vitor, muito obrigado aí pela participação, pela tua disponibilidade. Eu sei que tu tem teu consultório, tem toda a tua rotina e tu disponibilizou um tempo aqui para vir gravar com nós e trazer esse conteúdo para ajudar você a passar na faculdade de medicina. Lembrando que hoje é dia 31, né? Hoje é dia do trabalho, mas isso aí. Uhum. Legal, Léo. Tamo junto, valeu!